Aí entra num ponto, pessoal, só eu ia para falar. poder associar, para vocês poderem ter de forma mais didática, vocês estão me enxergando, né? Acredito eu. É igual essas duas garrafas aqui, pessoal, para ficar bem claro na cabeça de vocês. Qual das duas garrafas vocês comprariam? A da direita ou a da esquerda? Qual que cabe mais, né, João? Qual que cabe mais? A cinza, né? A cinza tem maior capacidade de caber água. Pensem nessa cinza como se fosse essa foto desse segundo animal aqui. Ele já está com maior capacidade, ele já tem todos a formação muscular, ganho de peso, ele já está quase finalizando, só tem que completar ele com alguma coisa, que é diferente de eu pegar esse outro animal aqui, que ele está super pequeno, que é o gabiroto que a gente fala, que é aquele bezerro gabiroto, que ele não vai ganhar, ou ele vai demorar muito, então você vai acabar investindo muito para conseguir chegar nesse animal mais pesado. Então, esse olhar a gente tem que ter muito bem claro dentro do sistema. E aí, como é que a gente consegue chegar a essa eficiência, esse nível de eficiência? É basicamente através da pecuária, né? Da pecuária 4.0, que aí para vocês poderem entender o que é o conceito de pecuária 4.0, que é essa pecuária de alto, que eu gosto muito de associar a pecuária 4.0 com a pecuária de alta performance, que nada mais é do que um sistema de gestão baseado no monitoramento e controle em tempo real da produção, reprodução, saúde e bem-estar animal em todos os pontos da cadeia de produção. Então, produtiva. Então, você tem esse monitoramento contínuo e, 2 pontos, não associem isso com ferramental, com tecnologia, com equipamento. Você pode muito bem fazer esse monitoramento. Você está fazendo, nunca fez nenhum monitoramento, você não tem nenhum levantamento de dados, de números, planilhas no papel, e ela começou a fazer, ela já pode ser considerada uma fazenda que já está avançando na transformação. Porque se ela nunca fez nada, está começando a fazer, já é algum avanço. Só que ela não pode estagnar ali, ela tem que ir evoluindo, passando do nível 1, 2, 3, até chegar no 4, que é quando você consegue ter esse monitoramento em tempo real, que aí é através das ferramentas que nós vamos mostrar lá na frente. Então, mas para isso, antes da gente conseguir trabalhar com essa tecnologia 4.0, tem que ter algumas premissas que a gente vai ter que trabalhar. E a gente começa a primeira de todas, que é a cria e a programação fetal, que bate naquilo que a Renata disse lá no início. O animal ele não nasce, o animal ele não começa a ser avaliado a partir do momento que ele nasce, mas antes do nascimento, no momento que ele está na barriga da mãe. Segue aí, Renata. Pode passar o slide, João. Aqui só para mostrar o seguinte, pessoal, para entender como que uma vaca funciona, né? Qual que é o limitante para ela na época das águas, onde eu tenho capim de qualidade, bastante capim para ela comer, enfim, eu tenho capim com qualidade e quantidade disponível para ela. Vai ser mineral. Por quê? Eu preciso que essa vaca se mantenha com ganho de peso moderado, então ela não me exige tanto, eu preciso fazer a manutenção dela. Eu preciso seguir fazendo essa manutenção na época da seca. O que muda aqui? A qualidade do meu capim cai. E o que passa a ser limitante? Teor de proteína. Então, eu preciso utilizar um suplemento nessa fase diferente do que eu utilizo na época das águas. E entender que essa vaca, ela tem ingestão de matéria seca de 2 a 2,5% do peso vivo dela. Então, tudo que o animal come é referente ao peso vivo dele, e aí eu tiro do que ele precisa para se manter e o que ele precisa para ganhar peso. Ela tem um tempo de ósseo de 6 horas, ela tem o tempo de pastejo dela. Pode passar, João. Então, o que acontece? Se falta comida para ela vai deitar menos, gastar mais tempo andando procurando comida, vai gastar mais tempo comendo, vai gastar mais energia com isso. E aí eu começo a privar essa vaca em relação à manutenção e às vezes até em relação ao que ela vai colocar pro bezerro dela. Pode passar, João. Aí, pessoal, aqui é a cara da programação fetal. O que ela mostra? Que no início da gestação, eu tenho multiplicação de células que vão se transformar em músculo, chama miogênese primária. A miogênese primária é como se fosse o cabo de aço de uma construção, tá? Que você precisa colocar ali para depois encher ele
de cimento, vamos colocar assim. Então, a primeira fase da miogênese seria esse cabo de aço. Ela acontece entre o primeiro e o terceiro mês de gestação. A partir do terceiro mês de gestação, eu já tenho a miogênese secundária, ou seja, o número de fibras musculares vai se multiplicando, eu vou colocando mais fibras musculares ali, e vou transformando esse músculo, aumentando ele de tamanho, é como se eu estivesse colocando agora a minha massa de cimento nesse cabo de aço. É o potencial muscular desse animal, e ele vai até onde? 7 meses e meio, no máximo 8 meses de gestação. A partir daqui, pessoal, acabou a multiplicação de fibra muscular. Ela é definida dentro da barriga. O bezerro vai nascer, dali para frente, a única coisa que vai acontecer é aumentar o tamanho da fibra muscular que já está ali. Ela não vai se multiplicar, ou seja, o potencial de ganho do bezerro é definido dentro da barriga da mãe, tá? A partir do 4º mês, quem que começa a se multiplicar aqui? O tecido adiposo. Eu começo a ter a adipogênese, que é o processo para transformar essa célula em célula adiposa, que é onde eu vou ter o acúmulo de gordura. Aqui é a nossa única chance de conseguir fazer alguma coisa depois que o bezerro nasce, porque ela ainda deixa uma janelinha ali nos 2, 3 primeiros meses de vida do bezerro, para eu ainda conseguir trabalhar a adipogênese, ou seja, é o único tecido que depois que ele nasce, ele ainda tem transformação e multiplicação dessa célula. Por isso que tem muita gente trabalhando suplementação do bezerro novinho, buscando o melhor nível de marmoreio, o melhor nível de acabamento, que vai refletir lá no final do animal, mas esse tecido é multiplicado nessa fase. Ou seja, se eu privo essa vaca de comida, eu estou privando o potencial genético do meu bezerro também, porque ele é definido na gestação dentro da barriga da vaca. Pode passar, João. Aqui, pessoal, é um exemplo de uma estação de monta para dizer para vocês o seguinte: vocês já ouviram aquela história do bezerro do cedo é melhor que o bezerro do tarde? Isso daqui está aqui simplesmente para explicar isso. Quem é o bezerro do cedo? É a vaca que emprenhou em novembro, é esse verdinho escuro aqui. Ela emprenhou em novembro e ela vai parir em agosto. O que aconteceu com essa vaca? Novembro, como é que está nosso pasto? Já começou a chover, já tem broto, já está verde. Então, essa vaca vai ter comida boa em novembro, em dezembro, em janeiro, em fevereiro, em março, abril. Final de março, abril começou a secar, ela vai pegar a seca nos 2, 3 últimos meses de gestação dela. Então, por que o bezerro do cedo é melhor que o bezerro do tarde? Porque essa vaca comeu melhor do que a vaca do bezerro que entregou o bezerro do tarde, que é a vaca que emprenhou em janeiro. Essa vaca que emprenha em janeiro, ela tem comida boa em fevereiro, final de março. Abril, maio, junho, aí só piorou a comida dela. Quando vai começar a chover de novo, lá em abril, é que ela vai parir. E essa vaca já passou por muitos meses aí com comida ruim. O que eu posso fazer por essa vaca? Trabalhar suplementação, trabalhar um diferimento de pastagem. Enfim, eu tenho que trabalhar a nutrição dela para que esse impacto seja pequeno. Mas aqui fica muito claro, o bezerro do cedo é melhor que o bezerro do tarde, simplesmente porque a mãe dele comeu melhor, tá? Pode passar, João. E aí, pessoal, bezerro nasceu, né? Bezerro nasceu, desmamei o bezerro. Qual é a fase que eu vou entrar? A fase de recria. Onde que está o maior potencial de crescimento desse bezerro? Ele está da fase que ele nasce, imagina assim, ó, o bezerro nasceu, geralmente nasce com quanto? 35 quilos, mais ou menos, é o peso de um bezerro Nelore, tá? E em 7 meses, você desmama ele com média de 7 arrobas. Faz a média de ganho de peso desse bezerro. Dentro desse período, ele botou 7 meses, 7 arrobas, basicamente, um pouquinho menos de uma arroba por mês. Aqui vai dar, deixa eu só fazer a conta aqui. 210 quilos, né, dividido.
Ele ganhou basicamente quase 1 quilo por dia, porque você desconta o peso do nascimento, né? Cara, é muito ganho de peso. Imagina o que um boi precisa comer para ganhar 1 quilo de ganho de peso, né? Então, seu investimento é muito maior. Em relação ao nascimento pós-desmame e a puberdade dele, esse potencial de ganho se mantém. Quando que o animal atinge a puberdade? A puberdade no bovino ela é relacionada a peso. Então, o macho vai ficar próximo ali dos 400 quilos, e a fêmea entre 330, mais ou menos, é quando ela atinge a puberdade. Dali para frente, o potencial de ganho diário dela reduz, do macho também. Então, qual é o acelerador da fazenda? Quando a gente quer pisar no acelerador, aonde que ele está? Ele não está no final, ele está na recria. Por quê? Com pouca coisa que você faz aqui, ele já tem um potencial de ganho muito alto, justamente por estar nessa fase. Olha a curva de ganho dele aqui, ó. O João está passando a seta. Ela é muito alta. Então, se eu deixar pasto disponível para esse animal e trabalhar com uma suplementação, por exemplo, de 1 grama por quilo de peso vivo, ele tem potencial de, na época das águas, tranquilamente me entregar 1 quilo acima de 1 quilo de ganho de peso. E aí, o que acontece com esse animal? Eu adianto ele chega chega no peso da puberdade para entrar num confinamento, por exemplo, ou no processo de terminação, muito mais cedo, tá? E aí, enfim, depois, né, quando ele atinge aí os 400 quilos mais ou menos, ele já está no final da puberdade, atingindo a maturidade, e esse potencial de ganho ocorre uma desaceleração e esse potencial de ganho cai. Pode passar, João. Aqui, só voltar lá rapidinho. Aqui só para mostrar o seguinte, né? O crescimento do animal cai e o potencial em gramas por dia aí de ganho de peso cai, lógico, de acordo com a idade em relação à maturidade dele, só para confirmar o outro gráfico. Pode passar. Um exemplo do que é o boi 777, né, lá do pessoal do APTA, do professor Gustavo e do professor Flávio, para quem ainda não sabe o que é, quando a gente fala boi 777, é porque ele entrega 7 arrobas no desmame, eu desmamo esse animal com 7 arrobas, eu coloco 7 arrobas na recria e depois eu coloco mais 7 arrobas no processo de transformação. E esse plano nutricional, ele é feito de forma crescente. Ou seja, lá no final eu vou ter um boi comendo 7 quilos de ração, mas eu não vou ter um bezerro comendo 7 quilos de ração, eu vou ter um bezerro comendo um creep feeding de 200 gramas, 300 gramas, e aí de acordo com a fase eu vou aumentando o nível de suplementação, considerando que eu estou garantindo o pasto sempre no manejo excelente, tá? Então não vou falar de pasto aqui, só estou colocando o nível de escada. E aí, para possibilitar esse 777. Pode passar, João. E aí é importante ressaltar, pessoal, que é necessário a gente trabalhar na realidade, normalmente, né, nas fazendas, ou não falo normalmente, mas o mais comum nas fazendas, é que o animal na fase de recria, ele seja jogado de lado. Depois que ele vai ser pego lá para a fase de terminação e vou tentar fazer essa compensação. Então, cuidar dessa fase na recria é extremamente importante. O mais interessante que eu coloco é que existe muita informação confirmando quanto que a recria pode ser rentável, mas não existe uma aplicação, existe pouca aplicação ainda, né? Ou fazendas que não estão tão preocupadas com isso, que não aplicam tão bem, utilizam também desse recurso, né? Dessa curva de ganho de peso desses animais. É bom você ter falado isso, né, João? Porque tem muito produtor que pensa, vou acelerar meu gado mais pesado da fazenda e começa a dar ração. E deixa realmente a recria, o bezerro que está chegando no pior pasto da fazenda. Então, esse aqui é só para a gente não esquecer, é o animal que a gente tem que evitar, né, pessoal? O boi sanfona, né? Que a cada seca ele perde peso, cada água ele ganha peso, na outra seca ele perde de novo, e esse animal fica 2, 3, 4 anos, às vezes, dentro da fazenda. Então, esse aqui é o animal que a gente tem que fugir. Pode andar, João. Aqui só para exemplificar um pastejo de transição, né, pessoal?
ele traz um resultado, lógico, diferente. Aqui eu já começo a ter queda de ganho de peso diário. Por quê? Porque eu já tive queda de proteína, eu já tenho uma concentração de fibra que começa a aumentar aqui, um FDN mais alto. Então, ele não me entrega o mesmo resultado que um pasto que está realmente no auge, verdão lá. E às vezes você fala com o produtor, ele, não, meu pasto está verde, mas o pasto dele está assim, é um pasto de transição. A gente tem que ter cuidado com isso, porque a suplementação vai ser diferente. Na seca, mesma coisa. E aqui tem um exemplo de um pasto para seca de ferido, um bom pasto de ferido. Por quê? Você vê que ele não está tão alto, não está acamado e ele tem uma relação de folha muito boa. Pode passar, João. Partimos para a engorda. E aí, eu pego essa pergunta para que vocês tenham bastante atenção, porque a gente vê bastante animal desse jeito, né? Por que que a gente não usa 100% do potencial dos nossos bois? Por que que a gente entrega o boi ainda podendo ter colocado uma arroba nele, às vezes 2 arrobas, né? Principalmente nesse momento com reposição muito cara. Por que que eu dou a ração durante 30 dias e desanimo, paro e acho que ela não resolveu o meu problema, né? É o que a gente vai discutir aqui nesse finalzinho. Pode passar, João. E aí entra um ponto, pessoal, que é muito importante, que eu sempre gosto de jogar eu e a Renata sempre gostamos de jogar essa brincadeira aqui com vocês, da importância de tudo daquela escala tecnológica, né? Dos processos, dos insumos e dos produtos. Vocês já pararam para raciocinar? Vamos fazer um exercício bem rápido aqui, tá? Imagine aqui o confinamento com 10 mil bovinos, com desperdício de ração de cada animal com 50 gramas, num confinamento aí de 70 dias, tá ok? Parem para calcular rapidamente, anotem aí, calculem depois, para vocês me dizer quanto que vai se perder com esse desperdício de 50 gramas por animal. Olha aqui, já vou mostrar para vocês o resultado. São 50 gramas por 10 mil animais vezes 70 dias. São 35 toneladas de ração que são perdidas. Lembram lá do processo da distribuição da ração? Olha aqui já o desperdício. A gente nem está colocando ainda os outros pontos, que é genética, que é qualidade da ração. É só uma mudança de processo. E quanto que isso gera de resultado ou de prejuízo para o confinador? Isso vale também para os outros, tá, pessoal? Para as outras fases a cria e a recria, tá? Olha quanto que vai gerar de problemas, de prejuízo. 7 mil dólares. 7 mil dólares com dólar quase a R$6. Qual é o valor que a gente está perdendo aí a cada rodada de confinamento com 10 mil animais? E aí vocês podem brincar aqui com confinamento com 1.000, 2.000, e aí vai ser o valor. A magnitude do tamanho, a magnitude do confinamento independe, mas o prejuízo vai ser igual para todos eles. Então, cuidar desse processo aqui é extremamente importante dentro da fazenda. E aí, começa a ter um trabalho muito importante de tentar olhar quais as estratégias usar. E aí a gente começa, né, com várias estratégias, que a primeira é se preocupar bastante com a questão de utilização de quais ferramentais. Aí a gente começa com o nosso trabalho das tecnologias. Os drones podem ser uma possibilidade. Tem trabalhos que mostram que, por exemplo, a utilização de drones podem reduzir em até 30% problemas de pragas nas pastagens. Tem drones que já podem ser utilizados para poder fazer a mensuração do gado, medidas de número de animais nas fazendas. Pode-se utilizar drones para poder avaliar a qualidade da forragem, tá ok? Nesses piquetes. E aí tem um outro ponto que dá para se trabalhar. Estou passando bem rápido aqui, pessoal, mas isso aqui dá uma palestra, tá? Só falando sobre drones. Estou mostrando para vocês as tecnologias que podem ser usadas. Outro ponto também que a gente pode trabalhar, na visão computacional, existem trabalhos já que mostram que você consegue fazer a avaliação de forma extremamente precisa da quantidade de ração que você vai fornecer para cada animal a partir da contagem, da identificação desse animal pela visão computacional, o comportamento dele, se ele vai consumir mais ou menos ração. Então, são várias variáveis que podem ser utilizadas na visão computacional. E aqui é um outro trabalho que eu só coloquei aqui para poder ressaltar, que é também, você pode trabalhar com a parte de reprodução, que é a utilização, por exemplo, de bolos intraruminais para poder mensurar
a predição do momento do parto, do cio e do parto em vacas. Então, todas essas ferramentas vão entrar dentro daquela escala tecnológica, já lá na última fase, que vai ser os produtos que nós vamos adquirir. E isso tudo vão dar suporte para que a gente possa trabalhar dentro da área aqui, que vai ser o que a Renata vai discutir agora, que é porque a gente não trabalha com 100% do potencial dos nossos animais. Às vezes a gente não tem conhecimento, a gente não consegue chegar no número final, né? Um grande desafio da pecuária hoje, primeiro é você ter esse dado e esse dado ser verídico, trazer a realidade, né? O dado ser real, porque ainda tem muito erro. E a segunda coisa é transformar esse dado realmente em informação para uma tomada de decisão. Então, todas essas tecnologias, de saber o momento do cio, de saber que peso, de saber o que comeu, tudo isso, ele é integrado dentro de um processo e traz a possibilidade da gente tomar várias decisões. Aqui, por exemplo, nessas duas fotos, eu tenho animais com score diferente, a gente vai falar bastante de framing, tá? Então, assim, o animal atinge o potencial, 100% do potencial dele, quando eu paro de ter crescimento muscular e tenho até 26, 25% de acúmulo de gordura. Porque daí para frente eu não tenho mais crescimento muscular, eu tenho só acúmulo de gordura. Então, quando ele chega nesse 25, 26% de acúmulo de gordura, eu fechei a minha carcaça e eu atingi 100% daquele boi. E a pergunta é, né, por que a gente não está fazendo isso? Às vezes pode ser simplesmente por não conhecer, não saber como, né, não saber o caminho, e não entender qual é o impacto que entregar uma carcaça preenchida tem para o seu próprio negócio, por não ter conhecimento do seu custo de produção. Então, tudo que a gente falou aqui embute na gestão, né, João? Gestão, Exatamente. para pegar aquele dado, transformar em informação. Então, aqui é um exemplo de um dado que a gente pode transformar, pode passar, João, no caso do score, para a gente entender, e aí a gente tem o score 7 com 26, 27%, a diferença dos animais, né? Olha a anca desses animais, olha o lombo, olha a diferença, né? Quando eu vou, volta lá, João, quando eu vou para o score 6, eu estou olhando o animal de cima, eu estou vendo ponta de isca, eu estou vendo a entrada de costela. Quando eu vou para o 6, eu já vejo uma carcaça mais coberta. Quando eu vou para o 7, tá feito, né? Ele tá com lombo. Eu sei que aqui eu tenho um contrafilé com acabamento de gordura, eu sei que a picanha dele tá coberta. No visual, a gente consegue entender isso. Aqui eu aproveitei 100% do potencial que o meu animal teria para entregar. Pode passar, João. E entendendo a composição corporal, né? A gente tem aí, pode passar. A gente tem 54% de água, proteína 17%, gordura 26%. Então, beleza. Quando eu cheguei nesse percentual desses 17 de gordura, aonde que ele vai estar? É o animal que vai ficar entre esses 7 e 7,5. Então, ele entrega uma carcaça coberta e ele vai estar aí no acabamento mediano, caminhando para o uniforme. É o que o frigorífico quer, é o que o mercado está pedindo hoje. A partir daí, eu ultrapasso esses 27% para passar esses 7,5%, e aí já começo a trabalhar um nicho de cortes especiais, um dry age que exige uma carcaça com mais gordura por causa do processo de dry age, enfim, aí eu já vou para outros mercados. Mas por que a gente não entrega esse boi? Por que a gente entrega o boi 5, o boi com acabamento escasso? Né? Pode passar, João. Um dos grandes problemas que a gente tem, que aí, abrindo um parênteses, primeiro, o primeiro ponto é a gente não conseguir utilizar bem o ferramental que nós temos. Aí, gente, são várias tecnologias que a gente pode trabalhar. São tecnologias tanto... O que acontece, pessoal? Quando a gente está trabalhando dentro de um sistema de produção, onde você tem uma uniformidade muito grande dos animais, é igual a gente fazer um comparativo. Por que é muito mais fácil trabalhar com suínos e aves do que trabalhar com gado de corte, por exemplo? Qual é a grande diferença que nós temos entre você fazer uma padronização de carcaça de aves e suínos em comparação a bovinos? Qual é o ponto-chave disso, pessoal?
Alguém pode dar uma dica? Ninguém? Vou falar para vocês. O primeiro ponto da diferença entre umas espécies e outras, entre uma espécie e outra, é o padrão genético. O que eu estou querendo dizer para vocês? Quando a gente vai trabalhando com aves e suínos, eles são padronizados geneticamente, no sentido de que não tem muita diferença entre os animais. Quando você vai um frango e um suíno, você olha, eles são bem padronizados. Infelizmente, ou aí nós estamos nesse processo, a variação que existe ainda entre os bovinos, entre um lote e outro, pode existir, porque a gente não é no mesmo. Os animais, não, apesar de terem esse padrão, eles não ainda são tão padronizados quanto existem nos suínos e nas aves. E aí, nós ainda precisamos de utilizar ferramentas, como no caso aqui a termografia, para poder nos ajudar a separar esses animais em lotes. Para quê? Para que eu não tenha no mesmo lote animais 5 e animais 7,5. Porque, como a Renata colocou, um animal 5 vai precisar, que está com acabamento 5, vai precisar de uma determinada suplementação. O animal que está com 6, 7 ou 7,5, para ele poder chegar a isso, vai precisar de um outro trabalho com ele, entendeu? Uma outra gestão de processo, insumo ou produto com ele. E aí, o que a gente pode utilizar? Tem confinamentos já, por exemplo, nos Estados Unidos. Vou passar essa parte aqui, tá, pessoal? Tem confinamentos hoje nos Estados Unidos que já estão trabalhando com termografia para poder separar lotes dentro do confinamento só pela variação de temperatura. Por quê? Para que serve a termografia? Separa os animais pela produção de calor. Animais que produzem mais calor, que eliminam mais calor, eles, ao invés de pegar essa energia que ele está produzindo, calor, ele poderia utilizar essa energia que produz o calor para fazer acúmulo de gordura. Animais que são mais frios, na imagem termográfica, eles são animais que acabam acumulando mais gordura. Então, ajuda melhor nesse acabamento desses animais. E aí é bem interessante que depois, se vocês quiserem ver trabalhos, tem essa publicação aqui que a gente fez em 2016, que mostra exatamente esses comparativos de dados com o uso da termografia. Então, de forma prática, já tem sendo feitos trabalhos de termografia dentro dos abatedouros, dentro dos frigoríficos, para ajudar na classificação dessas carcaças, antes mesmo dos animais serem abatidos, para poder já contribuir no quê? Voltando rapidamente, nessa melhor classificação aqui, nessa segmentação desses animais. Por isso que a gente colocou essa foto aqui, por exemplo, nessa visão computacional. Então, nos ajuda, as ferramentas nos ajudando. Aqui, nessa outra imagem aqui, é só um trabalho que foi feito para poder ser utilizado também na parte de detecção de ectoparasitas, que também pode ser utilizado com o uso da termografia. Tá ok? Então, esse que é o legal de se trabalhar com esses ferramentais. Vocês estão percebendo? A Renata está sempre trazendo a parte do que tem que ser feito e eu estou trazendo o que tem de ferramental que pode contribuir com isso, para poder ajudar cada vez mais a gente ter uma melhor precisão para adquirir esses resultados de performance. E aí, pessoal, a definição do que é o peso maduro, né? Eu já falei lá atrás. Você considera o ponto de massa de proteína máxima, deposição máxima de proteína, apesar do aumento da deposição de gordura que acontece além desse ponto. Então, o que é o além desse ponto, né? A gordura fechou em 26% ali, 27%. Você já pode mandar para o frigorífico, porque você sabe que a carcaça está coberta. Você não precisa segurar esse animal, porque ele vai continuar colocando gordura. Mas não é nem o que o mercado quer, nem o que o frigorífico quer, e aí você vai gastar muito mais para colocar. O problema é que a gente entrega esse animal hoje até antes, né, dessa deposição. Então, entender que quando eu fecho esse potencial, aproveitei o máximo potencial de deposição de proteína, de musculatura, e coloquei até esses 26, 27% de gordura, eu cheguei no meu máximo potencial econômico também. Então, ele entrega a lucratividade. Pode passar, João. Então, algumas diferenças, né, na busca desse peso maduro. É lógico que o peso maduro de uma fêmea vai ser diferente do peso maduro do macho, né? Pode passar, João. Então, existe diferença por sexo, existe diferença por frame também, tá? Pode passar, João.
O que que é frame, pessoal? A altura do animal. Quando o João fala padrão, olha só esses animais aqui. Esses animais, eles poderiam estar no mesmo lote, inclusive, de confinamento. É Exato. lógico que o animal de frame menor, ele vai ficar pronto muito antes do animal de frame maior. E se isso acontecer, você olha, você tem uma quantidade de animal de frame maior, grande, desse grandão aí rajado, maior dentro do lote do que o menor. Aí o que que acontece? O boi menor vira o boi ladrão, porque ele chegou no máximo potencial dele e continua ali, não deveria estar. Então é muito importante a gente buscar o padrão na divisão de lote, separar por frame, tá? E aí, tem uma diferença por raça, pessoal, se você separar um lote todo Nelore, você vai ter animais de frame diferente, sendo todos Nelore, dentro da mesma raça. Então, assim, a gente costuma dizer que é muito melhor você ter raças diferentes com o mesmo frame dentro de um lote de confinamento, do que você ter animais de mesma raça com frame diferente. Por quê? Porque a chance de você ter boi ladrão, se não identificar e não separar por frame, é muito grande. Então, aqui, ó, essa diferença de peso, o peso maduro de quem tem o frame pequeno, tá aí, ó, a fêmea aqui é de 454 pesos para baixo, menor, né, menor que 454, e o macho castrado, que foi, no caso, esse trabalho aqui, 499 abaixo. Quando eu vou para o frame médio, entre 554 a 522 a fêmea. E quando eu vou para o grande, é acima de 522. Então, se eu passei na balança lá, deu todo mundo 522, eu acho que está todo mundo acabado, quem tá com o frame, quem tem o frame grande, poderia me entregar mais peso, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Pode passar, João.